Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Muito obrigado a você que tira um tempinho para assistir o nosso vídeo e a você que faz um comentário, a você que dá um like, a você que inscreve-se em nosso canal no YouTube. Muito, muito obrigado. Para a gente que faz esses vídeos, é necessário essa interação, né? Esse feedback. Então, eu agradeço. Muito, muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. Não pelo fato de você entrar no meu canal, por favor. Tá bom? Deus abençoa-nos, independente de você gostar ou não gostar de mim, assistir ou não assistir-me, não tem nada a ver. Mas eu agradeço de coração e desejo que Deus continue abençoando a todos. Hoje, a igreja faz memória de um grande homem, João Maria Vianney. Ele foi pároco em uma aldeia distante do sul da França. E a igreja, hoje, faz memória desse grande homem. Um padre que teve muitas dificuldades para ser padre. Sabe por quê? Porque ele tinha dificuldades cognitivas para estudar, para aprender certas matérias. Foi um calvário. A sua vida de seminarista não foi uma vida fácil. E eu não sei bem aqui assegurar de qual ponto de vista, ele não era um candidato ao sacerdócio. Era alguém que visivelmente, se não tem condição de estudar, de aprender, de assimilar bem as matérias, como? E você sabe que para ser um sacerdote, primeiro se faz uma faculdade de filosofia de 3 anos e depois uma faculdade de teologia de 4 anos. Esse é o básico do básico. Isso após um ano de propedêutico, né? E depois o caminho é longo. Aqueles que querem fazer especializações, querem chegar lá há muita possibilidade. Mas este é um básico. E ele encontrava dificuldades exatamente neste básico. Mas, exatamente, esse seminarista que não tinha as habilidades cognitivas hoje a igreja o celebra. Hoje a igreja faz memória. Ele tornou-se o patrono dos padres. Que coisa, que interessante, não é? Mas antes de dizer isso, eu preciso dizer a partir de Mateus, capítulo 9, do 35 ao capítulo 10, versículo 1, que Jesus Cristo é o missionário que todos devem imitar. Há poucos dias falei das festas, né? Algumas festas que Deus estabeleceu. A igreja, por saber que Deus é o Deus das festas, ele promulgou festa. Na sua conversa com Moisés, eu quero isto. Então ele colocou para o povo a possibilidade de festejar. E a igreja, sabendo que Deus nos quer um povo festivo, um povo alegre, não só trabalhando duro, não.
É preciso trabalhar duro, lutar, né? Mas também festejar. Então a igreja, ela tem muitos motivos para fazer festa. E um dos motivos da igreja festejar são esses homens. Esses homens que imitaram Jesus Cristo. Aqui está para nós hoje uma festa, uma ocasião festiva, celebrar quem? Uma pessoa que deu a sua vida por Jesus, que configurou-se com Cristo, que quis seguir os seus passos. A comunhão deste homem com Deus era tão grande. Esta aldeia para onde ele foi pároco de um único lugar, uma única paróquia. Era pequena. Conta-se que lá não tinha mais de 250 pessoas. Olha só. Dentro de pouco tempo, naquele lugar, naquela aldeia, naquele vilarejo de 250 pessoas, tinha um número expressivo de 30.000 pessoas. As pessoas faziam peregrinação para ir vê-lo, para escutá-lo, para confessar com ele. Era um homem que tinha uma comunhão com Deus intensa. Era um homem que passava, às vezes, a noite em oração. Um homem de vida austera, um homem ascético. O seu momento com Deus era praticamente o tempo todo. As outras coisas eram o mínimo que ele fazia. E fazia muito, mas aquela hora que era para o seu descanso, às vezes 11 horas da noite, terminava a missa, né? Atendia as pessoas, e 11 horas da noite, ele já estava ajoelhado diante do Santíssimo, diante de Jesus Cristo. Aquilo era uma rotina na vida dele. Era o seu prazer, era a sua alegria. E por essa razão, ele não era um grande pregador, não era um grande... Não. Mas as pessoas viam Deus na vida de João Maria Vianney. Por quê? Porque ele buscou imitar o maior de todos os missionários, Jesus Cristo. A ação desse missionário é uma ação que dirige-se a toda a humanidade. A humanidade cansada, a humanidade desfalecida, a humanidade desorientada. E João Maria Vianney viveu exatamente esta dimensão missionária a partir daquilo que vivera o próprio Cristo. E foi alguém que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Por esse motivo, não é à toa que ele é o patrono dos sacerdotes. Porque ele foi um exemplo de Cristo, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. E como ele deu a sua vida pelas ovelhas? Tendo comunhão com Jesus Cristo, tendo comunhão com Deus.
Isso fez toda a diferença na sua vida, isso fez toda a diferença na sua história, no seu serviço pastoral. Ele foi fecundo porque identificou-se com o Cristo. A sua existência foi uma catequese viva. É isso que as pessoas viam nele, Cristo. É isso que ele refletia, Cristo. É isso que o mundo quer ver, sobretudo naqueles que estão em posição de liderança. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.